Saudações galera, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar mais uma videoaula de Química Orgânica falando sobre nomenclatura de alcenos com cadeias normais. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dar uma analisada nessa tabelinha aqui, que é a tabela básica para nomenclatura de compostos orgânicos. A gente tem que, para montar o nome, observar o prefixo primeiramente, que tem relação com o número de átomos de carbono. Por exemplo, se a gente tem 3 átomos de carbono, a gente escreve a palavra prop. Se eu tiver 4 átomos, a gente escreve but, 5 pent e assim por diante, tá? O infixo tem relação com o tipo de ligação química que existe entre os átomos de carbono e o sufixo tem a ver com o tipo de função orgânica, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente a gente vai fazer a contagem do número de átomos de carbono. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Com 5 átomos de carbono, a gente já observou ali, já até falando dele, é o pent, né? Então, 5 átomos de carbono a gente escreve pent. Então, vamos voltar aqui para a estrutura, pent. Esse é o nosso prefixo. Agora, para a gente falar sobre a ligação dupla, né? A gente viu que ligação, os tipos de ligações são os infixos. A gente tem aqui, quando tivermos uma ligação do tipo dupla, a gente escreve a palavra em. A única coisa que essa tabela não passou para a gente é o seguinte: a gente não vai escrever pentem assim direto. A gente tem que localizar a ligação dupla, tá? Como localiza a ligação dupla? Primeiramente, a gente vai fazer a contagem do número de átomos de carbono que nós temos na estrutura. A gente vai contar 1, 2, 3, 4 e 5. Observem que eu contei do lado esquerdo para o lado direito, e isso não é uma regra. A regra é a seguinte: você tem que contar os carbonos do lado que está mais próximo da dupla ligação. Observe que a dupla ligação está mais próxima do lado esquerdo do que lá do lado direito. Se você quiser, para conferir, você pode fazer o seguinte: conta do outro lado também. E aí vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5. Observe que se a gente contar aqui do esquerdo para o direito, a gente tem a dupla ligação no carbono 2, entre o carbono 2 e o 3, mas começa no carbono 2. Se a gente começar a contar do lado direito para o lado esquerdo, a gente só vai chegar na dupla ligação lá no carbono 3. A dupla vai estar entre o carbono 3 e o 4. Como está mais perto, começar da esquerda para a direita, ou seja, aqui por cima, né? Da esquerda para a direita, como a gente fez a contagem, a gente vai localizar a dupla ligação começando no carbono 2. Então a gente coloca pent, tracinho para separar a letra de número, aí o número 2, que é onde ele começa, tá? Onde a ligação dupla começou, porque ela está entre o carbono 2 e o 3, mas você sempre coloca o menor dos dois números, tá? Aí tracinho de novo e aqui você escreve o em. Então ficou pent 2en. E temos também aí a terminação que a gente chama de sufixo. Terminação vai ser terminação de hidrocarbonetos, tá? Hidrocarbonetos são moléculas que só têm átomos de carbono e átomos de hidrogênio, tá bom? Carbono e hidrogênio, se a gente não tiver nenhum outro tipo de átomo, só carbono e hidrogênio, nós temos aí um hidrocarboneto. Então, voltando à nossa estrutura, só temos átomos de hidrogênio, vocês podem observar aqui, 3 átomos de hidrogênio aqui, temos 2 átomos de hidrogênio aqui, carbono, a gente não tem outro tipo de átomo, a gente não tem, sei lá, flúor, nitrogênio, oxigênio, qualquer outro átomo. Se aparecesse, não seria um hidrocarboneto. Mas como não aparece, então, pent 2eno, a terminação de hidrocarbonetos é a letra U. A gente pode separar aqui, esse pent, ele fala sobre o número de átomos de carbono, no caso são 5 carbonos. A localização 2 e o en tem a ver com a dupla ligação. E o O, aqui é a terminação final, né? Esse O aqui tem a ver com ser hidrocarbonetos, ou seja, só temos átomos de carbono e de hidrogênio, beleza? Basicamente é isso. Agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que para a estrutura aqui de baixo. Então, a gente já observa que temos uma ligação dupla aqui, certo? É um alceno. A gente começa a contar de qual lado? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? Vamos começar? Primeiro eu vou fazer a contagem da esquerda para a direita. 1, 2, 3. Observem que a gente
chega no carbono 3, entre o carbono 3 e 4 vai estar a dupla. Mas se eu contar da direita para a esquerda, 1, 2, 3, 4, dá na mesma, porque a dupla ligação está bem no meio da estrutura, observem isso. Então, tanto faz se você vai começar a contar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda nesse caso, tá bom? Então, ó, o nome, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Com 6 átomos de carbono, a gente escreve a palavra X. Agora, a gente tem que colocar a localização. Está no carbono 3 que começa a dupla ligação, ela está entre o 3 e o 4. Como o 3 é o menor número, né? Então, a gente vai colocar a X3 em... E a terminação de hidrocarbonetos também, 3-eno, né? A terminação de hidrocarbonetos, que é a letra O. Só temos carbono e hidrogênio nessa estrutura também. Aí aqui a gente colocou esse em e o 3 por causa da dupla ligação. E o X, ele veio da onde? Ele veio do fato da gente ter 6 átomos de carbono, né? Se temos 6 átomos de carbono, ó, a gente vai voltar aqui para vocês conferirem. 6 átomos de carbono, escreve X. Temos uma dupla ligação, escreve em, só que tem que localizar ela. No caso, a gente localizou no carbono 3, né? E a terminação de hidrocarbonetos, porque só temos átomos de carbono e hidrogênio dentro dessa estrutura. Beleza? Então, basicamente é isso. Espero que vocês tenham compreendido. Não é muito complexo, é bem simples. Eu dou uma enroladinha maior aqui para fazer essas nomenclaturas, porque é um curso básico para o pessoal que está começando, tá bom? Mas é basicamente isso. Nas outras videoaulas a gente vai acelerando um pouquinho e aumentando a dificuldade das nomenclaturas, das estruturas também, beleza? Forte abraço, galera, e até a nossa próxima videoaula. Você gosta das aulas do Estuda Mais e quer ter aulas particulares de Química online comigo? Então envie um WhatsApp para o número que está na descrição desse vídeo.